Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a história da língua portuguesa. A língua portuguesa, como conhecemos hoje, ela tem uma origem lá atrás e passou por diversas fases até chegar a esse ponto como a conhecemos. Então, vamos aprender um pouquinho sobre a história dessa língua que falamos e que é tão falada por diversos outros países. Antes de tudo, vale a pena saber algumas curiosidades sobre a língua portuguesa. A língua portuguesa é adotada por cerca de 230 milhões de pessoas em todo o planeta. É o oitavo idioma mais falado e está presente em 4 continentes. Além do Brasil, o português também é o idioma da Angola, de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e, claro, Portugal. É também a segunda língua de alguns países da África, da América, além de Macau e Goa. A história da língua portuguesa, ela pode ser dividida em 5 períodos, que são o pré-românico, que é quando a língua começa a surgir a partir do latim vulgar, que é o idioma que foi levado por soldados para as áreas conquistadas do Império Romano, porque era a língua oficial de Roma, certo? E após esse período, tem o período românico, que dão origem ao surgimento, certo? Das línguas que resultam da diferenciação do latim levado por esses soldados romanos, que com as sucessivas transformações, esse latim ele é substituído por dialetos. E aí essa transição da língua, ela começa a ser iniciada no século V, certo? Quando surgem, alguns séculos depois, algumas línguas românicas, como francês, espanhol, italiano, e o português vai surgir já no século XIII, certo? Com o galego português, que é o idioma que surgiu na Galiza, que atualmente é a Espanha, e das regiões portuguesas do Douro e Minho, e permanece sendo o idioma falado até o meados por aí do século XIV. O galego português é uma língua que foi muito falada nessa península ibérica, ali na Galiza, que é hoje a região da Espanha, e a mistura desses dialetos falados nessa península, dialetos de árabe, latim, foi que deu origem ao português arcaico como conhecemos e como trataremos agora. Bom, o português arcaico, ele é o idioma falado entre o século XIII e a primeira metade do século XVI. E é nesse período que começam os estudos gramaticais da língua portuguesa. Para entendermos um pouco mais sobre a origem da língua portuguesa, devemos atentar a alguns fatos históricos que ocorreram na Península Ibérica. A Península Ibérica, hoje ela compreende a região do sudoeste do continente europeu e é composta por países como Portugal, Espanha e Andorra, e também uma pequena parte do território francês e do território britânico de Gibraltar. Foi no ano de 711 que a Península Ibérica foi conquistada pelos muçulmanos e que esse povo da península passou a ter influência do idioma dos árabes. Certo? Eles se estabeleceram na península e marcaram a história, não influenciando somente a língua local, mas também a agricultura, a arquitetura e outros aspectos da sociedade que ali vivia. Os muçulmanos permaneceram na península até o ano de 800, quando a península foi reconquistada pelos romanos, pelos cristãos. E aí, mais dialetos foram sendo formados com essa interação de povos diferentes, de línguas diferentes, e esses dialetos deram origem à língua portuguesa. Nesses mapas, nós podemos comparar como a Península Ibérica era antigamente, os países que compunham essa península, e como a Península Ibérica está dividida atualmente.
Com isso, nós devemos atentar que o galego-português, ele foi o idioma da Galiza, que hoje compreende a Espanha, certo? E regiões portuguesas do Douro e do Minho. Foi somente no século XIII, com a unificação do país de Portugal, que o galego-português passou a ser o idioma oficial do país. E esse idioma, ele passa a ser não somente oficial do país de Portugal, mas ele também é o idioma encontrado nas primeiras publicações com verbetes e bastante semelhantes ao idioma atual, como temos hoje. Agora veremos com vocês o que de fato é o português arcaico. Ele surgiu desde o nascimento da língua portuguesa, no fim do século XII e no início do século XIII. Teve sua duração até o início das grandes navegações portuguesas, em 1415. Já seu fim só foi consolidado através da obra Os Lusíadas de Luís de Camões, em 1572. Ou seja, quando a língua portuguesa tem uma maior cristalização de sua variante formal por meio da epopeia, dando início para alguns estudiosos o que entendemos como português clássico, que é uma forma da língua ainda mais próxima do nosso português atual. Estudando o assunto com maior profundidade, podemos perceber, entre os estudiosos da área, o entendimento que a partir do século XIII, que a língua portuguesa passa a ser considerada como de forma arcaica, uma vez que é por esse período que o português passa a ser documentado pela escrita. Mas algo que devemos destacar é que o português não era reconhecido por esse nome, mas como galego-português. Entre os primeiros escritos nesta forma, não podemos deixar de mencionar as cantigas trovadorescas, em que foram compiladas as cantigas de amigo, de amor, de escárnio e maldizer, que são formas literárias que, além de seu valor poético, mostram um grande valor linguístico, uma vez que contém formas e dialetos desse período histórico específico. Já considerando os documentos, nos detemos nesse gênero textual com mais atenção. Não podemos deixar de mencionar a notícia do torto, que se traz de uma queixa de um fidalgo pelo não recebimento de sua parte da herança, e o testamento de Afonso II, que, escritos pelo ano de 1214, marca o nascimento que podemos entender como português arcaico. Antes de termos a oportunidade de analisarmos esse documento com maior profundidade, falarei um pouco sobre seu contexto histórico. Como dito anteriormente, o testamento de Afonso II foi escrito pelo ano de 1214 e foi feito 3 anos após sua chegada ao trono. Não era uma prática comum de seus contemporâneos que reservavam esse documento que deposita as últimas vontades pela proximidade da doença ou guerra. Muito provavelmente, recém-saído da Guerra Civil, o rei Afonso sentiu uma emergência de primeiro sentimento de legitimidade e controle sobre o trono, como também procurava garantir possibilidades em um contexto cada vez mais marcado pela incerteza, levando em conta um clima de insurgência e revolução cada vez mais presente. Neste momento, quero que preste atenção nas formas do português arcaico no documento que lhe irei a seguir, que é o Testamento de Afonso II. Observe possíveis semelhanças e diferenças com relação ao nosso português atual. Irei começar. Em o nome de Deus, eu, rei Afonso, pela graça de Deus, rei de Portugal, sendo sano e salu, temente o dia de minha morte, a saúde de minha alma e pró de minha mulher, rainha Dona Urraca, e de meus filhos e de meus vassalos, e de todo o meu reino, fiz uma manda porque, depois minha morte, minha mulher e meus filhos, e meu reino e meus vassalos. E todas aquelas coisas que Deus me deu, em poder ter em paz e em folgância. Primeiramente, mando que meu filho infante, Dom Sancho, que é da rainha Dona Urraca, agia meu reino integrantemente em paz. E se este for morto sem ser meu, o maior filho que houver da rainha Dona Urraca, agia o reino integrantemente em paz. E se filho baro não houvermos, a maior filha que houvermos, agiu. Vocês conseguiram perceber por meio dessa leitura que há certo número de elementos que estão bem próximos de como usamos em nosso português atual, como Deus, reino, dia, morte maior, enquanto outros como mulher, filhos, mia, rainha, stem, folgância, si, graça, para citar alguns, são palavras que ainda utilizamos em nossa língua, mas a grafia e fonemas estão diferentes, enquanto outros como a saúde podem ter alterado completamente o significado, que no contexto do documento significaria para a salvação. Por conta da influência da igreja na sociedade, essas são algumas considerações que podemos realizar a respeito desse documento. Após a leitura do texto original e feito algumas considerações, peço para que continue prestando atenção na leitura, dessa vez com o testemunho de Afonso II atualizado para o português atual,
no caso, uma de suas adaptações possíveis, levando em conta o significado recontextualizado de algumas expressões, como a saúde, temente o dia, a prole de minha mulher, fiz-me Amanda, foi morto sem ser mel, assim como a atualização das grafias e fonemas de outras palavras no documento. Irei começar a leitura. Em nome de Deus. Eu, rei de Alfonso, pela graça de Deus, rei de Portugal, estando sã e salvo, temendo o dia da minha morte, para a salvação da minha alma e para o proveito de minha mulher, a rainha de Urraque, de meus filhos e de meus vassalos, e de todo o meu reino, fiz meu testamento para que depois de minha morte, minha mulher e meus filhos e meu reino, e meus vassalos e todas aquelas coisas que Deus me deu para governar, estejam em paz e em tranquilidade. Primeiramente, mando que meu filho infante de Sancho, que tenho da rainha de Urraca, assuma o meu reino inteiramente e em paz. E se este morrer sem deixar descendentes, o filho mais velho que houver da rainha de Urraca tem o meu reino inteiramente em paz. E se não tivermos filho homem, a filha mais velha que tivermos assuma o reino. Os textos citados são usados para marcar o início do período português arcaico. Porém, o fim desse período ainda é estudado, não se tem uma data correta, mas acredita-se que o encerramento só foi consolidado através da obra Os Lusíadas de Luís de Camões, que iniciou o período português clássico, como dito anteriormente. É possível observar a mudança da língua por suas variações nos momentos históricos e pelas influências sociais, que são fatores importantes para a construção de uma língua. E estas são as referências. Agradecemos a atenção. Nos vemos em uma próxima aula.